Temos que voltar ao contexto. Estamos vivendo uma batalha fundamental entre o bem e o mal. Muita gente, quando eu era criança, nasci e cresci no norte do Missouri, no interior do norte do Missouri, lá nos anos 50. E a gente falava sobre isso. E era uma piada. Bem e mal era uma piada. Tinha um diabinho vermelho com chifres e um rabo pontudo e um anjinho aqui, e eles estavam tendo essa conversa. O mal é real e é enganoso na forma como se manifesta. Porque estamos avançando rapidamente em direção a esse ponto de convergência de 2030. O mal está mostrando-se sua cara feia. Estão nos dizendo que tudo o que você precisa fazer é aceitar isso no seu corpo e você estará seguro. Sim, você estará mais seguro, certo? Sua vida vai ser mais fácil. E as pessoas estão exaustas porque o mundo as esgotou nesses últimos anos. E elas só estão dizendo, faça com que melhore, faça com que melhore. Se eu posso ir ao supermercado, fazer minhas transações bancárias, e agora eu pago por isso, com um chip RFID, que eu já vi no meu pulso, eles colocam, passam pelo leitor, eles dizem, eu topo tudo porque ninguém, se você está olhando só para isso, eu concordaria. Agora, se você olha para o contexto, certo? E onde você pode ver onde estão os eventos que estão sendo retratados, eles apoiam a vida ou negam a vida. Eles apoiam a nossa humanidade ou negam a nossa humanidade. Seja qual for a resposta para isso, quero dizer, há um esforço coordenado para refazer o nosso planeta. Há um esforço coordenado para refazer a nossa sociedade. Há um esforço coordenado para refazer a nossa própria biologia. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, e todos estão sendo impulsionados como uma agenda até o ano de 2030. Existem pessoas propensas à ganância, e você diz, bem, as pessoas fazem isso por ganância e por dinheiro. Eles não precisam de dinheiro porque eles fazem o dinheiro. Eles não precisam desse dinheiro, certo? Negar a vida como a conhecemos, transformar este mundo em algo que não é bom para nós. Deixa-me te dar um exemplo. Mudança climática. Eu sou geólogo, a mudança climática é um fato. E eu venho falando sobre isso desde 1979. Os humanos não estão causando isso. Os estudos mostram claramente que os humanos não estão causando isso. Se você voltar e olhar os núcleos de gelo, o que você vai ver? Você vai ver duas coisas. Quando olhamos para os núcleos de gelo de Vostok, e eles mostram a relação entre o dióxido de carbono e o aquecimento da Terra, o que descobrimos é que a Terra aquece primeiro, e depois disso os níveis de dióxido de carbono aumentam. Se a Terra aquece primeiro, o dióxido de carbono não pode ser a causa do aquecimento da Terra. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo, se você voltar. Todo ano, uma nova camada de gelo é depositada. Nas calotas polares, na Antártida, no Polo Sul e na Groenlândia e no Polo Norte. E quando esse gelo se forma, ele captura pequenas bolsas de ar. E a partir desse ar no gelo, e ele é preservado em outra camada, outra camada, outra camada. Atualmente, as camadas mais profundas dos núcleos de gelo, até onde eu sei, são chamadas de Vostok, V-O-S-T-O-K. E elas vão até o Lago Vostok, eles voltam a cerca de 420 mil anos. Então você perfura e pode ver ano a ano o que estava acontecendo. Foram 420 mil anos. Então, o que isso te mostra? Ele te mostra a temperatura da Terra. Ele te mostra quanto metano havia na atmosfera, quanto CO2 havia na atmosfera. Ele vai te mostrar sobre a força magnética do planeta e se você quiser entrar nos detalhes de como, quero dizer, a forma como eles conseguem fazer isso, há bolhas de gás que ficam aprisionadas, a vida marinha, existem certas formas de vida marinha chamadas globigerina, que suas conchas realmente vão parar no mar, as conchas vão crescer no sentido horário ou anti-horário, dependendo da temperatura da água. Você pode identificar os metais, pode saber sobre a força magnética da Terra, pode saber quão forte era o Sol, todas essas coisas. Então, os núcleos de gelo estão nos mostrando algumas coisas. Primeiro, eles mostram que as temperaturas aumentam. Estamos falando das temperaturas atmosféricas e o que você vai perceber antes de tudo é que as temperaturas sobem. Isso é chamado de dado inconveniente porque não apoia a narrativa. As temperaturas sobem primeiro, há um atraso, e então os níveis de CO2 aumentam. E você pode ver isso muito claramente. Agora, se você voltar além desses 420 mil... Agora, vamos voltar no tempo geológico. O CO2 hoje está alto? Com certeza. Está mais alto do que há 10 anos? Com certeza. Está mais alto do que há 100 anos? Com certeza. Isso é uma coisa ruim? Não necessariamente. Você pode ter altos níveis de CO2 e as temperaturas estarem baixas. Você pode ter baixos níveis de CO2 e as temperaturas estarem altas. Eles não estão necessariamente correlacionados. Isso é a maior quantidade de CO2 que o planeta já teve? Absolutamente não. Agora acho que estamos em algo como 440 partes por milhão, se não me engano, algo assim. Mas aqui está a questão.
Se você voltar para os períodos geológicos, o Jurássico, o Cretáceo, certo? Tínhamos 1000 partes por milhão e a Terra era verde e exuberante e a vida prosperava. 2000 partes por milhão. A Terra era verde e exuberante. Não é uma sentença de morte para o planeta, mas sabe o que é? CO2 baixo. Se cairmos abaixo de 180 partes por milhão, é uma sentença de morte para este planeta. Agora, vamos fazer um pequeno experimento. Vamos fazer um experimento mental. Eu fiz isso em janeiro de 23. Como geólogo, eu disse, ok, vamos olhar para os limites propostos de CO2. Vamos olhar para os limites propostos de CO2 agora. Se nós cumpríssemos todos esses limites, como seria a Terra? Tudo bem. Eles estão propondo uma redução a partir de 2010. Acho que eles querem uma redução de cerca de 45%. Isso nos levaria a cerca de 220 partes por milhão. 180, 182 é considerado uma sentença de morte para o nosso planeta. Quando atingimos esse nível, as florestas começam a morrer e as temperaturas são mais frias e o gelo é maior no hemisfério norte. Então, o CO2 não é como um botãozinho que você pode girar e dizer, bem, precisamos aumentar ou diminuir. O nível, pelo qual eles estão lutando está apenas 35 a 36 partes por milhão distante de um nível realmente ruim para a Terra. Quando foi a última vez que a Terra teve 220 partes por milhão de CO2? A última vez que vimos isso foi em um período geológico chamado Pleistoceno. As florestas morreram. Eles querem fazer as nossas temperaturas retrocederem. Atualmente, acho que estamos com uma média de 59 graus Fahrenheit como média global, mais ou menos. Agora, média global. E eles querem nos levar de volta para cerca de 46 graus de média global. Se nós transformarmos este planeta geologicamente como o Pleistoceno, isso não é bom para nós. Isso não é bom para os humanos, concorda? Ok, então vamos deixar isso de lado. Agora, olhe para o que está acontecendo nesta semana. O que está acontecendo é que as grandes potências da Terra estão sendo provocadas a se destruírem umas às outras. Elas estão sendo provocadas a criar guerra, a esgotar armas, recursos, a esgotar munições, a esgotar seres humanos. A guerra não é boa para nós. Você concorda com isso? Ok, e você coloca isso ali. Agora, olhe para o que está acontecendo socialmente. Há um esforço coordenado para romper os laços sociais que sempre mantiveram as sociedades unidas. Agora, isso é realmente complicado, a forma como está acontecendo, porque existem temas importantes. 2014, do movimento Occupy, direto contra os pobres. Esse é um problema real, é real. Precisamos falar sobre isso, mas aqui está a questão. Precisamos falar sobre isso de forma gentil para que possamos resolver o problema e nos tornarmos uma sociedade melhor por causa disso. Isso foi usado como arma para nos dividir ao invés disso, em vez de ser usado para nos unir. Então aconteceu a mesma coisa, homens contra mulheres, no movimento Me Too. É realmente importante, precisamos falar sobre isso. Esses são problemas reais. Isso foi usado como arma para nos dividir, para romper esse laço social na nossa confiança, na nossa segurança. A mesma coisa está acontecendo agora. Cristãos contra muçulmanos, negros contra brancos, judeus contra muçulmanos, homens contra mulheres, adultos contra crianças. Agora, é a conversa sobre gênero. Cada uma dessas questões é importante e todas estão sendo usadas como armas para nos dividir. Estamos rompendo os laços sociais que nos fortaleceram como sociedade. E quando não restam mais laços sociais, quando não há mais nada em que confiar, você se torna muito vulnerável, como sociedade, às ideias e agendas de outros. E você está vendo isso de forma coordenada. Quando você junta tudo isso, eu sou um pensador sistêmico. Um pensador sistêmico olha para o panorama geral e depois vai até o nanosegundo. De onde nos encaixamos nesse panorama geral? Então você tem que se perguntar se isso não é bom para os humanos, para quem é bom. Esse é um assunto inteiro que podemos discutir. Mas a questão é, agora o ataque é contra a nossa própria humanidade, para nos separar. Quando começamos a entregar nossa biologia para a tecnologia, entregamos nossa humanidade. Os humanos são o elo com a divindade. Nós abrimos mão da nossa capacidade de empatia, simpatia, compaixão, amor, todas essas coisas. Que tipo de sociedade nos tornamos? Ray Kurzweil lançou seu livro no início deste ano chamado The Synchronicity. E, me desculpe, não é sincronicidade. É quando nos tornamos parte da internet, de todas as coisas, a singularidade. Então, o que ele diz é que até o ano, e ele identificou 2030, ele disse que quando você conversar com alguém na rua, não estará falando com um humano puro. Você estará falando com alguém que é, em algum grau, um híbrido humano-máquina, porque elas não sabem o que estão abrindo mão. Eu não quero essa tecnologia no meu corpo. E essa é a questão. Eu acabei de estar em Los Angeles e há carros robôs por toda parte. Eles pararam do meu lado, eu acenei e eles não acenaram de volta. Kurzweil diz que até o ano de 2045 é quando todos nós vamos nos tornar parte da internet das coisas, onde todos os nossos recursos, todos os animais da Terra, tudo será digital. Tudo o que comemos, tudo o que consumimos, nossos corpos, tudo será
A menos que haja uma mudança de pensamento, porque de repente nossa humanidade está sendo denegrida nas escolas hoje em dia. Os jovens são ensinados que somos falhos. Desde o momento em que nascemos, somos uma espécie com defeitos e precisamos de algo externo a nós para sermos a melhor versão de nós mesmos e para competir no mundo, e esse algo está sendo promovido como tecnologia. E os jovens estão totalmente envolvidos porque ninguém lhes ensinou que eles são uma forma de vida rara, poderosa, bela e preciosa. Isso não é resultado de mutações aleatórias ao longo de um longo período de tempo. Há um ato intencional em nosso genoma que está muito bem documentado com as fusões do cromossomo 2 ou do cromossomo número 7. Essas coisas elas não podem acontecer na natureza. Existe um ato intencional por trás de tudo isso, mas ninguém está contando isso aos nossos jovens, que a menos que haja uma mudança na forma de pensar, nós provavelmente somos a última geração de humanos puros que o universo jamais conhecerá, a menos que existamos em outro lugar. Nós somos a última geração. Eu acho que valemos a pena ser preservados. Acho que estamos prestes a abrir mão da nossa humanidade e nem sequer sabemos o que significa ser humano. Nós nem sequer sabemos o que estamos entregando, porque estamos apenas começando a entender do que se tratam essas capacidades e essas habilidades.